Como é bom estarmos juntos, vamos sentar um pouquinho. Há um dado que eu ouvi essa semana também, é um dado histórico na igreja, que 80% de tudo que acontece na igreja, seja atividades dos cultos, seja nos dízimos, nas ofertas, seja nas missões, 80% de tudo que acontece é movimentado por apenas 20% da igreja. Olha como é pouco. 80% de tudo são sempre os mesmos 20% que fazem. Então eu quero te desafiar, a igreja, a pelo menos abrace aqui para que a gente mude esse histórico, né? Para que 100% de tudo que fizermos aqui na igreja seja feito e mantido por 100% da igreja. Amém? Vocês notaram que eu estou de óculos, não é? Eu estou testando o óculos, é um tal de óculos multifocal. Eu estou mais tonto do que eu já costumo ser. Então eu vou pedir licença para vocês para tirar esse óculos. Eu prometo que essa semana eu vou continuar treinando ele para a gente chegar lá, e eu vou aumentar a letra no papel, era melhor o papel. Abra comigo a sua Bíblia ou acesse o seu aplicativo, aquele aplicativo que você encontra lá nas lojas de aplicativo do seu celular, e aí lá você encontra o aplicativo da igreja Abrace. Lá você vai ter uma versão da King James da Bíblia. Diz o In Church que vai nos enviar alguma coisa aí até o final do ano, uma versão nova. Mas para quem gosta de uma tradição bem antiga da Bíblia, In Church, a King James é boa. Eu aconselho sempre a Almeida 21, a NVI, eu uso a Almeida 21. Quero fazer menção aqui a uma pessoa muito legal, um amigo muito querido que está nos visitando hoje, é o Jeff. Oi, Jeff. Que bom tê-lo conosco. E também o Ale, depois nós vamos orar aqui. Não me deixe esquecer, por favor, pontos eletrônicos. No final do culto, nós orarmos e ungirmos dentro do culto aqui os irmãos. Eu sei que tem alguns irmãos que não passaram muito bem. A irmã Liliane, a sua mãe, a irmã Lourdes, o Ale. E quem mais estiver doente, nós vamos ungir aqui e a igreja vai orar. Que a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós vamos orar, porque nós somos o povo da oração, o povo que crê em milagres, não é isso? Então vamos buscar a presença do Senhor. Acharam aí Lucas? Lucas está bem ali depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, um monte de livros, páginas em branco, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 22, que diz assim: no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e a sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos o aprovavam e admiraram-se das palavras de graça que saía da sua boca e perguntavam: este não é o filho de José? Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença neste lugar, por tudo que está acontecendo aqui hoje. Nós podemos sentir a tua presença, ver que o Senhor, o nosso descanso, Pai, está trazendo paz no nosso meio, está falando aos nossos corações. E agora, Deus, já tivemos o nosso tempo de adoração, elevamos a Ti, Pai, as nossas canções, a nossa adoração que estava em nosso coração. E agora, Pai, eu te peço que abra o nosso coração, nosso entendimento para o bom aproveitamento da Tua palavra. Fala conosco, Pai, que
o Senhor me use com bondade e misericórdia, Senhor, para poder transmitir tudo aquilo que está transbordando no meu coração, tudo aquilo que o Senhor já vem falando comigo desde domingo passado. Senhor, que nós saiamos daqui cheios, edificados, crendo que tudo tem a ver com o Senhor. Senhor, fala conosco, assim eu oro no nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Esse texto em Lucas, essa perícope, ela vem exatamente, imediatamente, após a tentação de Jesus no deserto. A tentação de Jesus no deserto, ela vem imediatamente após o seu batismo. Lembram-se que João está batizando no Jordão e Jesus vem até ele para ser batizado. E o que acontece ali? Após Jesus ser batizado, nós vemos o encontro da Trindade, né? O Pai falando, este é o meu Filho amado. E nós vamos ver também o texto narrar uma pomba descendo sobre Jesus em forma, representando, uma forma corpórea, para que todos que estivessem ali assistindo o batismo de Jesus pudesse identificar aquele homem como sendo batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já estava atuando esporadicamente no meio do seu povo. No Antigo Testamento nós vemos algumas pontas, onde o Espírito Santo ele vem, atua e volta, vem, atua e volta. Nós vamos ver isso somente lá na ascensão, quando Jesus ele diz, eu preciso ir para que outro mesmo de mim volte, eu preciso subir aos céus para que o Espírito Santo venha e fique por tempo indeterminado. Mas até então, o povo ainda não tinha este entendimento. Mas a ideia desta pomba, a ideia quando Lucas narra que a pomba desceu sobre Cristo, o Espírito Santo desceu sobre Cristo, como uma pomba, era para identificar Jesus. Era para que fosse um meio de Jesus ser identificado como o homem que foi cheio do Espírito Santo. Hoje nós vemos muitas pessoas cheias do Espírito Santo, são identificados por serem cheias do Espírito Santo, pela sua vida, pelo seu testemunho, não é isso? Então, primeira coisa que nós vemos aqui, houve uma identificação. Jesus foi conhecido por ser cheio do Espírito Santo. Após o batismo, o que acontece? Esse Espírito Santo agora pega Jesus e o leva ao deserto para ser provado, para ser tentado. E ali Jesus passa 40 dias em jejum, 40 dias orando. Há grandes discussões se ele passou 40 dias sendo tentado, porque algumas versões dizem que por 40 dias ele foi tentado, outras versões diz que após os 40 dias é que ele foi tentado. Mas a lição qual que é que o Espírito Santo levou Jesus ali para ser provado, para que todos pudessem ver que aquele homem cheio do Espírito Santo foi provado e aprovado. E o mais importante, no deserto, o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo não nos leva ao deserto, ou não nos permite passarmos por desertos sozinhos. Ele sempre está conosco. Esta é a lição. E é interessante que nós vamos ver que com Jesus, ou em Jesus, ou pela pessoa de Jesus, até o nível de tentação é elevado, Tinha que ser o próprio Satanás, o chefe dos chefes do inferno, precisava ser ele para tentar Jesus. Muitas vezes virá sobre você o próprio Satanás te tentar. Nós não somos Jesus, mas nós temos o Espírito que estava sobre Jesus para nos ajudar a resistir às tentações. Como o Tiago diz, resistam ao diabo. Como que nós vamos resistir? Na oração, na palavra, sabendo, sendo cheios do Espírito Santo. E a palavra diz, resistir ao diabo, não é resistir aos demônios. Se o Tiago está falando resistam ao diabo, é porque o próprio Satanás também vem nos tentar. Nós vamos ver então que, se no batismo o Espírito Santo desce sobre Jesus para conectar com o povo, para identificar ao povo que aquele é o Filho de Deus. Agora no deserto, nós vamos ver então que Jesus, a conexão
se torna agora maior, por quê? Porque o entendimento daquele povo, que conhecia a sua lei, que conhecia a sua história, vai começar a haver uma conexão. Por quê? Olha só, foi no Monte Sinai, por exemplo, lá no deserto, que Moisés jejuou 40 dias. Jesus ficou 40 dias no deserto. Foi no deserto que o povo foi testado por 40 anos. Foi no deserto, no monte, que Jesus foi tentado por 40 dias. Foi no deserto que Jesus passou fome. E foi no deserto que ele venceu Satanás. Aqui nós vamos já identificar que não importa quem seja, espiritual ou não, sempre está sujeito a passar por algum deserto na vida. O Giovanni pediu para eu não tossir. Aqui a gente já vai ver uma situação então, meus irmãos. Como se passa pelo deserto. Como nós devemos passar pelo deserto? Aprendendo a como lidar com o deserto. Veja só, Jesus aqui no deserto, ele já vai nos dar duas dicas. Primeiro, se vivermos com o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não passaremos pelo deserto sozinhos. Nós vamos estar com o Espírito Santo sobre nós. E outra, só se resiste às tentações pelo poder da palavra, isso é fato. E aí nós vamos ver uma coisa que a gente pega, a gente insiste, a gente incentiva, a gente tenta, inspirar o povo a orar, vir na quarta-feira, buscar a Deus aqui nos cultos, ver os milagres que Deus está fazendo, mas não só na quarta-feira. Uma vida com Deus, uma vida de oração deve ser algo constante na nossa vida, deve ser algo normal na nossa vida. Mas eu tenho incentivado também aqui o estudo bíblico, não é isso? Precisamos estar aqui 1 hora e pouquinho de culto, é muito pouco. Os GCs é muito pouco, mas observe que toda a igreja que tem participado dos grupos de convívio tem crescido, tem evoluído, tem andado para frente no seu relacionamento com Deus. E eu convido quem não está participando de um GC que participe para crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Como Jesus venceu suas tentações no deserto? Eu até separei, o tema não tem nada a ver com isso, mas eu preciso falar disso aqui. Olha só, na tentação do capítulo 4, na plenitude do Espírito, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E olha só, então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. O que Jesus responde? Como está escrito, nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem. Como está escrito? Escrito aonde? Na Bíblia. Como que eu vou vencer as tentações? É com a palavra de Deus. Não é mostrando que eu sou bonitinho, eu sou gordo, forte, sai daqui, diabo, você está repreendido em nome de mim. Cara, ele vai rir da minha cara e vai fazer a festa. Não é isso? Eu preciso ter o Espírito Santo sobre mim, o conhecimento da sua palavra, porque a autoridade do nome de Jesus que vai fazer com que Satanás seja derrotado. Daqui a pouco, nós vamos ver no versículo 6, o diabo falando, olha, ele mostra o mundo lá, eu te darei todas essas glórias, eu te darei tudo isso aqui se você me adorar. E a ideia desse adorar aqui, não é chegar e fazer um culto ao diabo, igual nós estamos fazendo a Deus aqui, não. A ideia do diabo, era como se fosse assim, Jesus fazer uma coisa bem discreta, rapidinho assim, te adoro diabo, tchau. Sabe se aquela coisa rapidinho, já seria o suficiente para Satanás ter o que queria. Mas olha mais uma vez, Jesus Cristo trazendo a palavra, Deuteronômio 6,13, somente está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O diabo continua ali, na orelha de Jesus. Não, manda então que os anjos venham te sustentar, e não sei o que, e bababá, bababá. Jesus responde, não colocarás o teu Deus à prova. É a palavra, irmãos, nós vamos vencer com a palavra, e a palavra aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Por quê? Porque tem tudo a ver com Cristo, tem tudo a ver com Ele. Então, para enfrentarmos os desertos das nossas vidas, nós precisamos conhecer a palavra e estarmos cheios do Espírito Santo. Vamos falar um pouco da identificação de Jesus com o povo, ou do povo conseguindo enxergar através daquela pomba o Espírito Santo descendo até Jesus. Então nós vamos ver que era necessária essa identificação. Por quê? Porque a partir dali,
A mensagem de Jesus vai ser entregue, vai ser levada ao povo. E é no seu batismo, é ali que Jesus, ele então está sendo endossado por Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não há outro, não há outro, é ele. João vai nos dizer que ele é o único caminho, né? O Filho de Deus em carne, o único caminho, a verdade e a vida. Então, Deus está mostrando, esse é o meu filho. Aí nós vamos ver que Jesus, cheio do Espírito, ele então começa a chamar a atenção. Quando nós estamos cheios do Espírito, a gente chama a atenção. Aonde você vai, cheio do Espírito Santo, se é um lugar cheio das trevas, o inferno sai, o inferno cai, porque o Espírito Santo chega aonde você coloca o seu pé. Piadas, né? Aquela rodinha de piadas imundas, o povo para porque, opa, o Espírito Santo de Deus chegou aqui através da vida deste irmão, vamos nos comportar, para não sermos, né, consumidos. Então nós vamos ver que o Espírito Santo endossa a vida de Jesus. Nossa palavra, a nossa vida, a nossa mensagem, ela só tem autoridade quando nós estamos cheios do conhecimento, da graça e do Espírito de Deus. Senão nós não temos autoridade. Irmãos, vocês já viram um médico que só estudou lá, fez 10 anos de medicina, nunca pegou num bisturi na mão? Esse cara tem autoridade para fazer alguma cirurgia? Nenhuma. Ele precisa ter a teoria, mas também precisa ter a prática ali, para quando fundir a coisa, o negócio fluir. Nós não podemos ficar apenas na teoria, de vez em quando vir na igreja, de vez em quando aparecer no GC, de vez em quando orar, de vez em quando fazer um devocional e esperar as coisas acontecerem. Isso não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Então a gente precisa, através do Espírito Santo de Deus, vivermos na autoridade do Senhor sobre nós. Quer autoridade para ganhar Jesus, para ganhar vidas para Jesus? Seja cheio do Espírito Santo de Deus, conheça a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo, né, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que conhece. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, e que saiba onde está Naum na Bíblia, onde que está Obadias, onde que está Joel. Sabe aqueles livrinhos, Judas? Sabe aqueles livrinhos que uma folha só que você nunca acha? A gente precisa saber manusear a palavra. Outra coisa, sem autoridade não há testemunho. Uma outra coisa que acontece com Jesus, versículo 16, chegando a Nazaré onde fora criado, ele entra na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Olha que interessante, ali na região da Galiléia, ali Cafarnaum, Betsaida e tal, Genezaré, aquela quebrada ali, tinha muita, não eram poucas não, tinham muitas sinagogas. E é interessante que a cidadezinha ali de Nazaré tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas na época de Jesus, algumas sinagogas. Então, pensa numa cidade pequena, ouve falar de um rapaz que conhece bem as Escrituras, mas não é rabino, conhece bem o hebraico, mas não estudou nos grandes seminários de Gamaliel, de Halel, não. Ele era um filho do seu José, carpinteiro, né? Filho do Zezinho lá da vila, ali de Belém. Como que esse cara conhece tanta coisa? Então, como Jesus começa a se destacar, eles sabiam que Jesus entendia do assunto. Então, Jesus, aonde ele ia, ele era bem quisto, ele chamava a atenção. Nas sinagogas, era costume, o cara que cuidava da sinagoga, ele separava os livros, né, organizava as cadeiras, né, mulher de um lado, homem de outro, os mais importantes na frente, separava primeiro os livros da lei para ser lido e depois dos profetas. Olha só, e aí quando eles vêm, e quando há um rabino por perto, ali no contexto, eles dão o que? Honra para aquele rabino, dão preferência para aquele rabino. Mas era normal que nos sábados um leigo fizesse a leitura e depois a exposição do texto. Então naquele dia, naquela sinagoga, como costume de Jesus, foi
Convidado então Jesus a fazer a leitura do texto. Eu gosto dessa parte como era de costume, porque eu imagino que Jesus ele não desperdiçava oportunidades. Ah, tem culto naquela sinagoga ali, naquela igreja ali? Eu vou. É na igreja de Belém? Estou lá, vou lá. Ah, mas Jesus já sabia tudo. Mas eu imagino como que ele curtia o pessoal lendo as escrituras. Lembre-se que a escritura é o Antigo Testamento. Os profetas estão falando, os patriarcas estão falando, todos estão falando. Gente, de quem que eles estão falando? De Jesus. Jesus está olhando e ele senta. Vamos ver o que estão falando de mim. Vamos ver como que eles entendem. O que será que está acontecendo? Qual é o assunto do momento? Irmãos, Jesus não desperdiçava a oportunidade de estar na casa de Deus. Jesus não perdia tempo. Eu vou lá. Ah, é ali na sinagoga de Quitaúna? Abraço, estou indo lá. Jesus está aqui, meus irmãos. Ele está aqui. Então Jesus, ele não perdia tempo. Mas só que nós vamos ver que era o seu costume de não perder oportunidades, porque ele tinha prazer de estar ali ouvindo as coisas do seu Pai, a respeito dele, a interpretação, como o povo entendia ele não perdia tempo, mas não por religiosidade, não por obrigação, por prazer. Nós não podemos estar na casa do Senhor por obrigação, irmãos. Não se sintam obrigados a vir à casa do Senhor, não venham. Se não for por prazer, se não for por gratidão, se não for por expectativa, eu vou me encontrar com o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus com a família, abrace, eu vou rever meus irmãos, eu vou rever meus amigos. Se não for por amor a Deus, fica em casa vendo, eu não sei o que passa domingo de manhã, mas fica lá dormindo. Não dá para nós fazermos as coisas do Senhor por obrigação. Nós precisamos amar a Deus e buscá-lo em todo o tempo. Nós não podemos perder oportunidades. O Flávio falou aqui que nós não sabemos se vai acabar hoje o culto e nós vamos para casa. Talvez Jesus esteja aí na porta nos esperando para falar o quê? Bora, galera, agora vocês vão tocar lá no céu. Bora, igreja, agora vocês vão adorar lá no céu. Vamos comigo lá, que Davi já montou uma banda lá, Davi, Asaf, e vamos tocar lá e vamos passar a eternidade adorando. E aí eu costumo dizer isso, né? Se você não quer passar a eternidade adorando, você também está no lugar errado. Mas vamos lá, nós não podemos perder oportunidades, irmãos. Pelo contrário, eu acho que é bom até cavar oportunidades. Quer uma dica? Liga para um irmão que não está aqui hoje. Fala assim, irmão, vou te pagar um cafezinho. E chama o cara, paga um café, paga uma pizza. Chama para jantar, leva na sua casa para jantar. Chama eu junto também, se a pizza for boa. E chega lá e começa a falar das coisas de Deus. Fala, quanta coisa você está perdendo quando não vem para a igreja, né? Ou se você não está percebendo que está todo mundo aqui na igreja hoje, chama o seu vizinho, chama um amigo. Não perca, não desperdice oportunidade de estar na casa de Deus e de trazer outros até Jesus. Depois então que Jesus se identifica com o povo, depois que Jesus então faz uma conexão, então tudo agora está pronto. O cenário está armado para quê? Para que Jesus agora entre em ação. Esse texto que nós acabamos de ler é o início do ministério de Jesus. Quando a gente fala lá em João, quando Jesus ele vai fazer transformar a água em vinho lá no casamento, pode ser o primeiro milagre. Mas o ministério de Jesus começa antes. O ministério de Jesus começa ali naquela sinagoga, após ser testado e aprovado, após se identificar com o povo. Agora ele vai fazer com que o povo entenda que tudo que eles conhecem na teoria tem a ver com ele, porque tem tudo a ver sobre Jesus. E aí nós vamos ver lá no versículo 17, nós acabamos de ler, mas eu quero ler de novo. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque ele me ungiu.
Olha só, ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, para proclamar a libertação aos presos, restauração aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha que interessante. O que Jesus está lendo? Isaías 61, versículos 1 e 2. O texto de Isaías é um texto profético. Isaías ele está profetizando num momento onde o norte, a turma do norte lá 700 anos antes de Jesus, né? A turma do norte, o reino de Israel já está sendo consumido, levado como cativos pela Assíria. E aí agora ficou Judá, e Judá continua, o povo de Judá continua sendo rebelde com Deus, desobedecendo a Deus, pecando, adorando outros deuses. E ali nós vamos ver os profetas começam a anunciar ali: gente, voltem para o Senhor, se arrependam dos seus pecados. E Isaías ele vem trazendo esse ambiente sombrio. Isaías vem anunciando: gente, voltem-se para Deus, larguem a idolatria, só que porque senão vocês serão castigados. Deus vai trazer sentença sobre vocês. Nós vamos ver isso por 39 capítulos de Isaías, Deus trazendo só sentenças. Mas a gente não pode esquecer que Deus é misericordioso, porque Isaías ele começa a anunciar então a palavra, a voz profética sobre aquele lugar, e ninguém ouve. Mas aí nós vamos ver que há um rebento, há um renovo, há um tronquinho na família de Judá, não é isso? Da descendência de Jessé. Há um povo que começa a ouvir aquela voz e volta-se para o Senhor. Olha a misericórdia de Deus sobre esse rebento, esse povo. Eu trarei misericórdia, eu restaurarei após o cativeiro. Isaías lê Jeremias, e Isaías então anuncia através de Deus, Deus anuncia através de Isaías: após o cativeiro eu os restaurarei. Olha que coisa linda, coisas maravilhosas vão acontecer. O ano aceitável do Senhor vai chegar, né? O Espírito do Senhor estará sobre mim. Só que é interessante que Isaías sabe que aquela profecia não é para o seu tempo, não é para os seus dias. Ele sabe que isso vai acontecer lá na frente. Ele não sabe quando, nem como, mas ele vê, ele está anunciando algo que é lá na frente. Então, o que ele está dizendo para o povo? Confie no Senhor. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil, um momento sombrio, um momento de apostasia, mas o Senhor está dizendo que aquele que permanecer fiel, ele verá o ungido do Senhor, ele será liberto pelo ungido do Senhor. Muitos ali se agarraram a essa promessa. Séculos se passam e o povo judeu ainda estava sob o jugo de Roma agora, mas eles estão ainda crendo e esperando esta promessa. Olha que interessante. E aí Jesus então pega, lê o livro, e quando ele termina de ler, está todo mundo olhando para ele. Lembra que eu falei que Jesus ele era um jovenzinho, 30 e poucos anos, é conhecido. Ele era conhecido. Então o povo começa a ouvir aquilo e, quem é esse maluco que está falando que é o Filho de Deus? Eu quero ouvir, eu quero saber o que está acontecendo. Esse estar fixo, olhando para Jesus, era estar com uma expectativa altamente, vou ser redundante, altamente elevada. Uma expectativa muito grande em saber o que Jesus iria falar. Ora, mais uma vez eu digo, a gente precisa criar expectativas para ouvir o que Jesus vai falar conosco. Quando eu vou ler a Bíblia, eu não leio a Bíblia por ler, para bater meta, porque o André fica mandando lá a listinha da semana e tal. Eu acabei de ler Daniel, ele já vem com agora Oséias, não sei o que, tem que bater essa meta. Não, eu leio a Bíblia na expectativa de encontrar Jesus, mesmo no Velho Testamento. Encontrar Jesus na expectativa de entender o que Ele vai me falar.
Crente sem expectativa de ouvir Jesus é um crente com defeito, meus irmãos. É um crente defeituoso. E olha só, a expectativa, então aquele povo, aquela igreja estava naquela expectativa. O que Jesus vai falar hoje? O que Jesus vai falar amanhã? Você já pensou nisso? Porque eu quero que Jesus fale comigo hoje. Eu quero que Ele fale, se possível, depois do almoço também. Eu quero que amanhã Ele fale comigo. Na terça eu quero Jesus falando comigo todos os dias, em todo o tempo. Então o povo está lá, o que Ele vai falar? Aí Jesus pega e dá esse soco no estômago deles, né? Tudo isso que vocês acabaram de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas, para libertar os cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. E digo mais, tudo isso que vocês acabaram de ouvir, acabou de se cumprir. Acho que explodiu a sinagoga. O povo começa a querer. Como assim? O que ele está falando? Tanto que no final do capítulo nós vamos ver que Jesus é expulso da sinagoga, expulso de Nazaré, ele tem que sair corrido dali. Que ousadia, que menino ousado! Como que ele se atreve a dizer uma coisa dessa? E aí Jesus agora ele vai continuar trabalhando este texto na mente daquele povo que conhecia o seu texto. O povo estava tão envolvido com suas coisas, com as suas preocupações, que eles não estavam vendo agora que o profeta havia falado sobre isso. O profeta havia falado sobre esse dia. O Filho de Deus anunciado pelo profeta agora estava entre eles. O Filho de Deus anunciado por Isaías está entre nós, está no meu e no seu coração. O Filho de Deus, ele nos salvou e agora ele está iniciando o seu ministério e começa a trabalhar na vida daquele povo. E aquele povo custa, demora a entender, demora a enxergar. Olha só o que Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Tem tudo a ver com Ele. Jesus está dizendo, olha, tem tudo a ver comigo. Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre Ele, muitos viram. Quando Jesus foi ao deserto ser tentado, foi o Espírito Santo quem o levou. Não há dúvida que o Espírito Santo estava sobre Ele. E agora Jesus vai mostrar o porquê de o Espírito Santo estar sobre Ele. Porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. O Espírito Santo ungiu e o enviou. Ele foi testado no deserto para a sua grande missão, que era anunciar as boas novas aos pobres. Isso significa que ele foi capacitado e enviado para anunciar a sua missão, as boas novas aos pobres. Isso identifica Jesus com o servo citado por Isaías. Ele está trazendo, lá Isaías está trazendo uma mensagem de esperança. Agora Jesus está dizendo o quê? É tudo sobre mim. Estou estabelecendo, instaurando o reino de Deus na terra. O reino de Deus está neste lugar. E Jesus é quem implanta o reino de Deus na terra. Ele me ungiu, o Espírito dele está sobre mim. Ouçam, abram os seus olhos. Ele me enviou para proclamar libertação aos presos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Enquanto os ouvintes estavam pensando em cadeias físicas, Jesus está falando nas cadeias, na cegueira espiritual em que a sinagoga se encontrava. Jesus está falando das cadeias, da cegueira espiritual que muitos crentes se encontram, da zona de conforto, um cristianismo descomprometido que muitos crentes se encontram, porque não existe meio termo, ou somos crentes ou não somos. Apocalipse 3 diz que o muro, ser morno, o morno será vomitado. Então ficar em cima do muro, o muro já é do diabo. Então Jesus está falando que ele veio livrar moralmente. O pecado nós sabemos que o pecado nos tampa os ouvidos. O pecado nos deixa cego, nós não conseguimos ouvir a palavra, a verdade de Cristo, de uma maneira que possamos absorvê-la e pô-la em prática, e colocá-la em prática.
Jesus veio libertar então os que estão presos no pecado, nas garras de Satanás, dar vista aos cegos que não conseguem enxergar a vida medíocre que estão vivendo por conta do pecado. Crente morno está vivendo 100% em pecado. Meio crente é pecador, do cão 100%. Estou tentando arrumar palavra bonita, mas não dá. Não tem palavra bonita para descrever um pecador. Ou você é do Senhor, ou você não é. E a missão de Jesus Cristo é a missão da igreja. A igreja é ungida para quê? Para levar salvação, para proclamar as boas novas, para levar Jesus, para falar de Jesus, ensinar Jesus, viver Jesus, levar as vidas a Jesus, falar de Jesus, adorar Jesus, amar Jesus, sentir Jesus, beijar Jesus. Jesus é tudo, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo em todo o tempo. É Jesus. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Nós não podemos perder tempo. A gente brinca na igreja de ser crente, não dá mais para brincar de ser crente. Volto a dizer, se a gente não levantar cedo, se não for aqui para curtir Jesus, fique em casa vendo, eu não sei o que passa de manhã, eu vou fazer essa pesquisa aí. Jesus é tudo para mim. Quando eu orei aqui esperando que Jesus me usasse aqui para passar essa mensagem para vocês, eu de verdade, do fundo do meu coração, eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Eu espero que o Espírito Santo toque no coração de vocês como tocou no meu, quando eu estava estudando esse texto. Jesus tem que ser o motivo principal de tudo. Jesus precisa ser tudo na minha vida, Jesus precisa ser tudo na sua vida, meu irmão. Senão nós estamos perdendo tempo. Jesus é tudo. Já que eu ver Jesus, eu acho que eu vou agarrar ele, gente. Eu vou me jogar nos pés dele. Sabe aquela mulher de Lucas? Aquela extravagante. E tá, gente, essa história vai virar fichinha perto do dia que eu encontrar com Jesus. É por um nardo, né, que ela lançou lá. Eu vou levar alguma coisa muito mais top e vou lançar nos pés de Jesus. Ele que me aguarde. Como eu quero me encontrar com Jesus. Como eu quero me encontrar com Jesus. Muitas vezes a igreja está fria, porque se permite que as coisas do mundo, as coisas da vida, a cegueira desse mundo, tire o seu relacionamento com Deus. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho na glória de Deus. Muitas vezes nós não estamos dentro da igreja e não estamos entendendo, não estamos captando, conectando o nosso coração à mensagem. Por quê? Porque nós estamos preocupados com as coisas deste mundo. Mas olha que interessante, o versículo 19 diz que Jesus veio para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Isso Jesus está falando, Isaías já falava e agora Jesus está endossando. E vamos ver o que Jesus está falando com o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Isso está lá em Levítico 25. Levítico 25 diz o quê? Primeiro, dos primeiros 7 versículos, a lei estabelece o sábado, o ano sabático. O ano sabático. Você vai trabalhar 6 anos na terra, e no 7º ano a terra vai descansar. Se a terra descansa, o povo era agrícola, todo mundo descansa. Olha aí, olha aí. E aí, do versículo 8 até lá metade, 22, 23, de Levítico 25, a lei, então, Deus estabelece o ano do jubileu. Esse texto que Jesus está falando, proclamar o ano aceitável do Senhor, é o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu, o texto diz que será o 50º ano. Após 7 sábados de ano, ou seja, 6, 1 descansa. Trabalha 6, 1 descansa. Trabalha 6, 1. Quando chegar no 49º, o ano seguinte é o ano de jubileu. O ano seguinte é o ano de jubileu. E jubileu quer dizer trombeta, festa. Ou seja, é para ser anunciado com festa, com celebração esse ano. Por quê? Primeira coisa, quando a gente fala em trombeta, o que a gente lembra? Eu lembro imediatamente das muralhas de Jericó. Não tem como não lembrar. Por quê? A terra é cercada, o povo dá lá um monte de voltinha, não é isso?
E aí Deus fala o que? Na última volta vocês começam a tocar e tal. E é na hora que toca, é na hora do louvor, é na hora da adoração que as muralhas caíram. Queridos, nós somos curados na hora do louvor, na hora da adoração. Nós somos quebrantados na hora do louvor, na hora da adoração. É Deus trabalhando na hora do louvor e na hora da adoração. Por isso que o ano do jubileu deve ser anunciado com festa, com trombones lá, trombetas, com tudo. É celebração. É celebração. E celebração por quê? Porque o ano do jubileu é um ano muito louco. O ano do jubileu é o ano onde os escravos eram postos, colocados em liberdade. As dívidas eram anuladas, as dívidas de todo o povo. Toda a dívida que é arrumada durante 50 anos, agora a dívida era quitada. Olha só, os empréstimos eram dispensados, e as terras vendidas eram restauradas aos seus donos, mas não no sentido de posse perpétua. Por quê? Porque o versículo 23 vai dizer que Deus diz que minha é a terra. Então, note que então o ano do jubileu era um ano de libertação, de resgate total. Tudo é quitado, tudo é encerrado, tudo é terminado. Aquele que está escravizado agora pode voltar para sua família. Aquele que perdeu tudo por causa de dívidas agora vai ter as suas contas quitadas, o seu terreno, a sua terrinha ali devolvida. Olha só que coisa linda. Mas o povo diz, aí Roland de Vaux, um grande historiador da história dos hebreus, ele diz que esta lei dificilmente foi cumprida. Por que dificilmente foi cumprida? Vocês que são empresários, cheios de posse, cheios de funcionários, vocês vão entender por que foi cumprido. É fácil, eu estou devendo 1 milhão para o Jefferson. É fácil o Jefferson virar para mim e falar: não, pastor, não precisa me pagar mais não. Está tudo certo, sou um gordinho tão bonitinho, tão gente boa, não precisa pagar mais não. Já pensou isso? Eu vendi 3 terrenos no Alphaville para o Raul. Agora eu vou ter que devolver, ele nem começou a me pagar ainda, eu já vou ter que devolver, olha o prejuízo, eu vou ter que devolver para ele. Ninguém quer devolver nada, ninguém quer dar nada, ninguém quer fazer nada. Por quê? A partir do momento que eu abro mão de tudo, eu tenho que confiar 100% em Deus. E o povo não queria, graças a Deus que era aquele povo só, mas o povo tinha dificuldade de confiar plenamente em Deus. Eu não vou devolver, eu vou guardar um pouquinho, é igual o maná. Lembra do maná? Pega o maná para hoje, amanhã vocês pegam o outro maná. O que o povo fazia? Pegava o de hoje e já guardava um pouquinho embaixo ali. Vai que Deus esquece. Vai que Deus esquece. Chegava no outro dia, graças a Deus, estava tudo embolado para o povo aprender. Nós somos assim também. Eu vou confiar em Deus. Eu vou devolver tudo, mas eu vou segurar aquele terreninho do Alphaville, que aí se der uma dor de barriga eu vendo aqui rapidinho para outro. Nós somos assim. O povo de Israel também. Tanto que nós vamos ver em Levítico 25, 20, eles questionando: que comeremos no 7º ano? Visto que não devemos semear, nós não devemos fazer nada. Aí Deus diz: eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e a terra produzirá fruto suficiente para 3 anos. Ou seja, 6, 1 descansa, 6, 1 descansa. Então chega lá no 48º ano, que seria o 6º ano de um ano sabático, certo? De um período sabático. Então nesse 6º ano, Deus está falando o quê? Eu vou abençoar, eu vou trazer tanta prosperidade sobre a sua terra, que no 7º ano você não vai fazer nada, porque do 6º ano você vai se sustentar. Mas e o ano seguinte? No final do ano seguinte, você vai começar a plantar, mas também não vai colher. Por quê? Porque no 6º ano, eu te dei tanta coisa, eu te abençoei tanto, que eu estou te sustentando por esses 3 anos. E a partir daí, o novo ciclo de bênçãos vai começar. Irmãos, deu para entender que quando nós confiamos em Deus, Ele está nos suprindo em todo o tempo. Irmãos, não vamos ficar guardando maná para o outro dia, não vamos ficar esperando, guardando, escondendo coisas, quando Ele está falando que Ele espera
total confiança de nós. Ele quer que nós confiemos 100% nele, porque se nós confiarmos apenas 0,5%, nós não confiamos nada, Então ele está dizendo: vocês serão abençoados, eu estou garantindo. É o Senhor quem está garantindo a provisão enquanto a terra descansa. É o Senhor quem está garantindo a provisão enquanto você descansa o seu coração. Quando Ele está falando para lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades, para nós carregarmos o jugo dEle porque é suave, é porque Ele está cuidando. Mas eu estou passando por uma situação muito difícil, que está roubando o meu tempo, está roubando o meu devocional, está roubando a minha paz. Deus está falando para você descansar no Senhor, que Ele vai estar agindo. Abra mão do que for necessário para você ter um tempo com o Senhor. Uma outra coisa, irmãos, Deus quer a nossa confiança porque Ele quer ser a sua provisão. Nós somos mais importantes do que terra. Deus está falando que a terra é dele, que é justamente para nós não ficarmos confiando nas coisas do mundo. A gente não pode viver estagnado, a gente tem que caminhar para frente. Vamos confiar no Senhor. E aí eu quero concluir, irmãos. A missão do ungido de Deus é a mesma missão da igreja. Qual que é? Proclamar o Evangelho. Jesus não nos pediu, Jesus não nos deixou uma missão que nós não podemos cumprir. Nós temos a missão que Ele mesmo cumpriu: proclamarmos o Evangelho, proclamarmos as boas novas. Nós somos ungidos para levar a mensagem de salvação ao mundo. O reino de Deus foi estabelecido nesta terra, então um novo tempo é anunciado. O ano aceitável é para agora, é neste momento. Não vai acontecer em mim. O que nós acabamos de ler foi cumprido. Hoje nós podemos dizer com certeza: isto que acabamos de ler foi cumprido em Jesus Cristo. Jesus, ao proclamar que é chegado o ano do jubileu, Ele afirma que está quitando as nossas dívidas, nos reconciliando com Cristo. Colossenses 2, 14 e 15: apagando a escritura de dívida, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Quando Jesus foi cravado na cruz, as nossas dívidas também foram perdoadas. Quando Jesus foi cravado naquela cruz, os nossos pecados também foram cravados. Quando Jesus foi cravado na cruz, todos nós fomos perdoados e salvos. Jesus veio para libertar os cativos, os escravos, libertar da escravidão. João 8,34 diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para libertar os cativos, para libertar os escravos do pecado. Jesus está nos chamando, nos lembrando aqui que nós somos libertos do pecado. Ele levou o cativo o cativeiro. Importa que então nós não temos mais culpa, mas ainda há aqueles pecadinhos que nós precisamos largar, aqueles pecadinhos que nós precisamos abandonar, aquele pouquinho de maná que a gente pega escondido lá, porque talvez a gente não confie totalmente em Deus. Nós precisamos abandonar. Colossenses 2, 16 e 17, irmãos, diz que tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Jesus. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. A sombra do que há de vir. Quando nós vemos a sombra aqui no púlpito, o que é a sombra? A sombra é algo que está sendo projetado, Quando eu vejo a sombra, vejo que ela está sendo projetada, mas ela apenas vai me lembrar algo que eu já conheço, porque eu estou vendo o original aqui, é a minha mão. Mas a sombra, ela não é igual à minha mão. A sombra, não tem unha, não tem cor. Estou com um machucadinho aqui, não tem esse machucadinho.
Mas a sombra ela é conhecida, ainda que eu tire a minha mão aqui do meu campo de visão, a sombra, a mão, eu vou saber que essa sombra refere-se à mão porque eu conheço a mão. Jesus está dizendo que aquilo que os profetas falaram, aquilo que Abraão falou, aquilo que os patriarcas falaram, tudo aquilo que o Antigo Testamento fala, é sombra daquilo que havia de vir. Nós não conhecíamos, quando nós pegamos um objeto, há uma sombra de algo que nós não conhecemos, a gente fica na dúvida do que será aquilo, mas quando o objeto surge, aí a gente identifica. Assim é a lei é uma coisa que nós estamos olhando, e a profecia de Isaías é isso aqui nesse texto. A profecia de Isaías está ali, o Espírito do Senhor está sobre mim quem? A gente vê ali uma sombra, mas nós não estamos entendendo de quem é essa sombra, até que Jesus aparece, e essa é sobre ele, é tudo sobre ele. Os profetas falaram é sombra, o que os patriarcas falaram é sombra. Sombra de quem? Do Filho de Deus, o ungido de Deus, aquele que é e que sempre será. Nós não podemos esquecer que tudo é sobre ele, tudo é sobre ele. Tudo que temos, tudo que somos é por ele, é para ele. Como Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que nós possamos aprender com o nosso Senhor a proclamarmos o seu evangelho, levarmos libertação ao cativo, dar vista aos cegos e proclamarmos o ano aceitável do Senhor. É tudo sobre ele. Coloque-se em pé, vamos orar.